Bom, pessoal, esse vídeo, na verdade, é para auxiliar nos estudos de vocês e na compreensão a respeito dos juros simples, que foi abordado e tratado no último material que foi postado na plataforma, do dia 25 de março. Esse material, então, portanto, ele é complementar e ele trará alguns comentários que são importantes e que podem auxiliar nessa compreensão de vocês a respeito do juros simples parte 1, ok? Bom, quando a gente fala então da matemática financeira, ela vai tratar justamente desse valor do dinheiro no tempo e basicamente no contexto de vocês administradores isso é importante porque é um conhecimento que pode auxiliar e orientar em análises e comparações tanto de fluxo de entrada quanto fluxo de saída de caixa, considerando esse tempo, esses vários momentos, porque quando se fala de receber um valor hoje e receber esse valor no futuro, é diferente, tá? Então, nós vamos tratar um pouquinho a respeito disso e vocês notarão que esse é um conhecimento bastante importante na rotina de análise de vocês enquanto administradores, profissionais que tomam decisões, que lidam com decisões diariamente, tá? Então, a taxa de juros, ela sempre vai constituir numa forma de remuneração, ou seja, uma maneira de remunerar, de recompensar um determinado sacrifício, tá? Então, quando eu falo assim, postergar uma entrada de caixa, de recebimento por certo tempo, vai envolver o quê? Esse sacrifício que eu comentei. Quando eu deixo de receber essa entrada de caixa por um determinado tempo, envolveu um sacrifício. E esse sacrifício, ele vai ser o quê? Recompensado. E essa forma de recompensa, de remuneração, é definida, então, pelos juros. Então, diante disso, nós podemos dizer o quê? Que o juro, ele vai remunerar sob três perspectivas. Sob a perspectiva do risco, da inflação e do capital. Então, vejamos lá. Então, o juro, ele remunera o risco que é envolvido na operação. Por que o risco? Porque essa operação, ela, de alguma forma, ela acaba representando uma incerteza. Porque ela é feita no futuro. Então, traz consigo essa incerteza. Então, o juro, ele acaba remunerando esse risco. Além disso, ele vai remunerar o que? A inflação. Porque a perda desse poder de compra do capital, né, devido a essa, que é motivada pela inflação. O próprio Assaf Neto, ele diz que a inflação, ela corrói o capital. Então, por isso que acaba diminuindo esse poder de compra. E o juro, ele vai remunerar o capital emprestado ou aplicado, ou seja, ele vai gerar esse ganho para o proprietário, o dono do capital, devido a esse sacrifício, por ele postergar esse recebimento e essa entrada de caixa, tá ok? E aí nós temos então a definição da taxa de juros, que a taxa de juros então é o quê? É o coeficiente que determina o valor do juro, isto é, a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. Então, é esse coeficiente que vai determinar o valor do juro. Como que vai ser remunerado essa questão do capital durante um período de tempo. Então, a taxa de juros, ela sempre irá refletir a uma unidade de tempo. E essa unidade de tempo pode ser mês, pode ser ano. E a taxa de juros, ela é representada sob duas formas. Sob a taxa percentual e a taxa unitária. Na taxa percentual,
ela vai estar relacionada aos centos do capital. Por exemplo, 20% de 1.000, 10% de 1.000. E a taxa unitária, ela centra-se na unidade do capital. E quando a gente fala entre taxa percentual e taxa unitária, é importante nós colocarmos que nas fórmulas de matemática financeira, todos os cálculos eles vão ser efetuados utilizando-se a taxa unitária de juros, ok? Então, nós temos ali o exemplo, né? A taxa percentual e a taxa unitária. Normalmente no exercício pode ser que apareça mais em taxas percentuais, só que será necessário fazer esse processo de transformação dessa taxa percentual em taxa unitária para que vocês possam aplicar na fórmula e efetuar os cálculos. Então, nós temos ali a taxa percentual de 1,5%. Como que eu faço essa transformação para a taxa unitária? Basta eu pegar esse percentual e dividir por 100. Então, eu já tenho a minha taxa unitária, ou seja, quanto que vai representar cada unidade de capital. E aí, eu tendo essa taxa unitária, eu consigo fazer a devida aplicação na fórmula. E é importante também nós lembrarmos que uma outra regra básica é que sempre o prazo da operação com a taxa de juros deve necessariamente estar expressos na mesma unidade de tempo. Então, a taxa e o período ou o prazo, eles sempre devem estar nessa mesma unidade, ou seja, mês, ano, enfim, sempre deve estar na mesma unidade de tempo. Se eu tenho uma taxa anual e o meu período é mensal, é meses, então eu preciso trabalhar com um processo de rateio para que eu possa adequar essa taxa e de forma que me permita efetuar esse cálculo. Então, sempre o prazo da operação com a taxa de juros deve necessariamente estar expressos na mesma unidade de tempo, tá ok? E aí nós já entramos então nos regimes de capitalização. O que é a capitalização? O que é esse regime de capitalização? Ele vai evidenciar como que esses juros ele vai ser formado e sucessivamente incorporado a esse capital no decorrer do tempo. Então, é a forma, é o critério que vai ser utilizado, que vai evidenciar como que esse juros vai ser incorporado em relação ao capital. E quando nós falamos dos regimes, dos critérios de capitalização de juros, nós temos duas formas, que é o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composto. No regime de capitalização simples, ou conhecido como linear, ele vai se dar como se fosse uma progressão aritmética. Ele cresce de forma linear e isso ao longo do tempo. Então, juros, ele incide sobre o capital inicial. Então, ele sempre vai incidir sobre esse capital inicial. Vejamos lá, então, um exemplo de regime de capitalização simples. Então, nós temos ali um capital inicial ao valor de 1.000, e aí, sabendo-se que a taxa percentual é de 10%. Então, a juros simples. Então, no final do primeiro ano, sobre o valor do capital vai incidir os 10%, ou seja, incide R$100 de juros. No final do segundo ano, sobre o valor do capital inicial, incide mais 10%, ou seja, R$100. E assim sucessivamente. Quando nós falamos do critério de capitalização dos juros composto, critério de capitalização composto ou exponencial, esse juro ele vai comportar como se fosse uma progressão geométrica, ou seja, por isso que é de forma exponencial. Então, além do juro sobre o capital inicial, ocorre uma incidência também do juro sobre o juro,
que foi acumulado até aquele momento anterior. Então, vejamos lá um outro exemplo, o mesmo valor, agora sobre o regime de capitalização composto, os mesmos 10%. Então, fechou o primeiro ano, incide 10% sobre 1.000, 100, ok? No fim do segundo ano, então, o saldo, né, além dos R$1.000 mais R$100 do juro anterior. Então, vai incidir sobre o capital inicial, mais o juro que foi computado anteriormente. Então, nós temos ali o valor de 110, R$100 sobre o capital inicial, mais os 10% sobre o juro anterior, que é o valor de R$100, que fica então os R$10, digamos assim. E aí assim por diante. Então esse juro, ele vai progredindo de forma exponencial, uma progressão geométrica, o juro sobre juro. Não é apenas sobre o capital inicial, como no regime de capitalização simples. Então, resumindo, o regime de capitalização é esse processo que os juros eles vão ser formados e incorporados ao principal, ou seja, ao capital inicial. E nós podemos classificar como capitalização contínua e como uma capitalização descontínua. Então, na forma de capitalização contínua, se processa então em um intervalo de tempo bastante reduzido, caracteristicamente em intervalo de tempo infinitesimal, promovendo uma grande frequência da capitalização. Então, na capitalização contínua, na prática, ele é distribuído ao longo do tempo. Então, são capitalizações que se formam continuamente. Um exemplo para ficar bastante prático para vocês é em relação à depreciação do imobilizado. Então, a cada fechamento do exercício social, a gente faz o cálculo lá da depreciação, e essa depreciação ela é cumulativa. Então, a cada fechamento de ano, a gente sempre vai ter aquele cálculo de depreciação e ela vai se acumulando no decorrer dos anos. Então, é uma depreciação acumulada, né? Então, ela se forma, essa capitalização acaba se formando de maneira contínua. Enquanto que a capitalização descontínua, os juros eles são formados somente ao final de cada período de capitalização. Por exemplo, a poupança, ela vai sempre remunerar no final de cada período. E é importante citar que na capitalização descontínua, esse comportamento ele vai se identificar sob duas vertentes, que é o juros simples e os juros composto. Tá ok? Que nós vimos então. Bom, e aqui nós temos então as fórmulas que nós vamos trabalhar e aplicar em relação ao juros simples. Lembrando que sempre a taxa e o período ou o prazo sempre devem estar na mesma unidade de tempo. Isso é muito importante. Então, o J ele vai ser representado pelos juros expressos em unidades monetárias. Nós temos que é igual a C, que representa o capital, que é o valor, né, o capital inicial, que é o valor num determinado momento, multiplicado por I, que é a taxa de juros, multiplicado por N, que é o prazo. Então, dois fatores importantes. Então, sempre a taxa, que é representada por I, e o prazo, representado por N, sempre devem estar na mesma unidade de tempo. E sempre a taxa de juros, ela sempre tem que estar expressa em sua forma, o quê? Unitária. Tá? Então, a gente tem sempre que se atentar a esses fatores. E aí, nós temos alguns desdobramentos dessa fórmula, das fórmulas de juros simples, que é para nós encontrarmos o capital, a taxa e o prazo, tá? Então, é uma fórmula que ela pode ter esses desdobramentos, então, conforme o que
está sendo solicitado, tá ok? Bom, nesse material que eu mandei para vocês, tem alguns exercícios que eles, na verdade, eles trarão um exercício para cada fórmula em relação ao juro simples e ele pode auxiliá-los nessa compreensão. Quando a gente vai fazer um cálculo como esse, é importante que a gente extraia todas as informações que estão disponíveis no exercício, para que a gente compreenda de fato o que ele pede e o que nós temos em termos de informação. Então, esse exercício aqui, ó, um capital de 80 mil, ele é aplicado a taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Pede-se para determinar o valor dos juros acumulado nesse período. Então, nós temos um capital de 80 mil. Esse capital nós temos ali, temos o valor do capital, que é 80 mil, que é aplicado essa taxa de 2,5%, lembrando que, como está em taxa percentual, a gente precisa transformar em taxa unitária. Então, 0,025. Fala que esse valor é ao mês, durante um trimestre. Então, a taxa, que é os 2% ao mês, e o prazo, que é 3 meses, então estão nessa mesma unidade de tempo, que é mensal. Então, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de rateio, tá ok? E aí, ele pede, então, para encontrar o valor dos juros que foram acumulados durante o período. Então, basta nós aplicarmos a fórmula. Juro que é igual a capital multiplicado por I vezes N. Então, nós temos lá os juros, que eu não sei, que é igual a 80 mil, que é o valor do capital, multiplicado por 0,025 vezes 3, que é o período, o prazo. Então, nós sabemos, aplicando ali os cálculos, a fórmula, então nós temos o valor do juro, que é o valor de 6 mil, ok? Tem outros exercícios que depois vocês podem acompanhar. E só para a gente fechar, além desses conceitos que foram apresentados para vocês, é importante que vocês entendam a respeito do montante e do capital. Então, um determinado capital, ele, quando é aplicado a uma taxa periódica de juros por um determinado tempo, ele produz um valor acumulado denominado montante. Ou seja, o montante é a soma daquele capital inicial mais os juros que foram incorporados, que foram adicionados, né, incorporados a esse capital, ok? E aí, para nós encontrarmos o montante, então nós temos a fórmula ali, que é o montante, que é igual se dá por C multiplicado por 1 mais a taxa multiplicado por N, tá ok? Então, se você tem um montante e tem o valor da taxa e do período,